A vida na Geórgia, a nación caucasiana que serve como ponte cultural entre a Europa e a Asia, é unha tapezaría de contrastes dramáticos, forjada por unha historia antiga, a influencia persistente da era soviética e unha resoluta ambición de ollar para o Occidente. Este país, de aproximadamente 3.700.000 habitantes, é coñecido por súas montañas imponentes, súa milenar cultura do viño e un custo de vida excepcionalmente baixo, o que o tornou un destino cada vez máis popular. A vida cotidiana dos georgianos é caracterizada por unha hospitalidade lendaria, unha profunda tradición ortodoxa e unha luta constante pela consolidación democrática en medio á sombra geopolítica da Rusia. A fama de súas mulleres, que son retratadas como notavelmente hospitaleiras, ás veces até o ponto da hipérbole popular que suxere que te emprestan súa cama, é unha manifestación cultural de unha tradición ancestral de generosidade que define a alma do país. Dê like, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. A Geórgia está situada estrategicamente na costa do Mar Negro, com as montanhas do Cáucaso atuando como sua coluna vertebral. Essa posição geográfica transformou sua história em um campo de batalha de impérios e civilizações. 1. O legado do berço do vinho e da montanha sagrada. A vida georgiana está inextricavelmente ligada à sua geografia, que determinou sua subsistência e sua cultura. A cultura do vinho, Kovevri. A Geórgia é considerada o berço do vinho, com uma tradição vinícola que data de mais de 8.000 anos. O vinho não é apenas uma bebida, é um pilar da identidade, da religião e da hospitalidade. Os georgianos fermentam e armazenam o vinho em grandes vasilhas de argila enterradas, chamadas Kovevri, um método ancestral que foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. A vida rural se organiza em torno da colheita da uva e da celebração do supra, banquete tradicional, onde o tamada, mestre de cerimônias e brindis, guia as orações e os discursos, o Cáucaso e a divisão. As poderosas montanhas do Cáucaso, além de criarem paisagens dramáticas, abrigam uma diversidade étnica e linguística única, incluindo os Isvan da região de Isvanétia, conhecidos por suas torres defensivas medievais e sua cultura isolada. A vida nas montanhas é dura e se baseia na criação de gado e no turismo. O clima é um fator constante na vida rural. Tbilisi, o coração cultural e moderno. A capital, Tbilisi, é uma cidade fascinante que mistura os banhos de enxofre persas, a arquitetura Art Nouveau e os modernos edifícios de cristal. A vida em Tbilisi é dinâmica, com uma cena cultural e noturna ativa que atrai os jovens e os estrangeiros. A cidade é o centro da tensão entre a tradição georgiana e a aspiração europeia. 2. A sombra da Rússia e os conflitos congelados. A vida na Geórgia se desenvolve sob a sombra constante de seu vizinho do norte, uma realidade geopolítica que afetou sua estabilidade e sua soberania. Os territórios ocupados. O país sofreu conflitos territoriais com a Rússia que resultaram na perda de facto de duas regiões, a Abkhazia e Ossétia do Sul, que são reconhecidas como estados independentes pela Rússia, mas por uma minoria da comunidade internacional. A vida perto da linha de ocupação, Administrative Boundary Line, é precária, com a incerteza, a vigilância constante e o sequestro ocasional de cidadãos pelas forças de ocupação. Este conflito territorial é um fator de instabilidade emocional e um lembrete de que a independência é frágil. A orientação ocidental. A imensa maioria da população, especialmente os jovens, deseja a plena integração na União Europeia e na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa aspiração é um motor ideológico que define a vida política e os protestos de rua, especialmente em Tbilisi, em oposição à pressão para manter laços com Moscou. A vida é uma luta constante para definir o eixo geopolítico da nação, o tesouro da hospitalidade e o supra. A característica social mais definidora da vida georgiana é a hospitalidade. Um conceito que vai além da simples cortesia. É uma obrigação moral quase sagrada, que se resume no ditado: um convidado é um presente de Deus. Stumari Gutis Tsolia. 3. A ética da generosidade incondicional. A fama de que as mulheres georgianas são tão hospitaleiras que emprestam sua cama é um exagero que sublinha a extrema generosidade e o sacrifício pessoal que o anfitrião georgiano está disposto a fazer. O sacrifício do anfitrião. A tradição exige que o anfitrião ofereça o melhor que tem, frequentemente até o ponto do desconforto econômico ou físico. Se um estranho bate à porta, espera-se que o anfitrião o receba, ofereça comida, vinho e um lugar para dormir, mesmo que isso signifique que os membros da família devam dormir no chão ou em condições menos cômodas para liberar a melhor cama para o convidado. A honra reside no ato de dar e não no conforto pessoal. O vínculo cultural com a honra.
Essa hospitalidade é um vestígio da vida nas montanhas, onde a sobrevivência de um viajante dependia da bondade dos estranhos e onde a traição à hospitalidade podia levar a uma vendetta. A honra da família está diretamente ligada à generosidade demonstrada aos convidados. Na vida moderna, essa tradição se traduz em mesas sempre cheias de comida, vinho que flui livremente e uma conexão humana profunda e frequentemente intensa com os visitantes. A mulher como guardiã. Historicamente e culturalmente, a mulher georgiana tem sido a guardiã do lar, responsável pela preparação dos alimentos, a limpeza e a atenção ao convidado. Seu papel no Supra é garantir o conforto de todos. E é essa dedicação ao papel de anfitriã que consolidou a reputação da hospitalidade feminina, vista da perspectiva da tradição e da cultura. 4. O ritual do banquete, Supra. O Supra é uma parte essencial da vida social, onde a comida e a bebida são ferramentas para a conexão emocional, a filosofia e a reafirmação da identidade. O tamada e os brindes, Sadregro. O Supra é altamente ritualizado. O tamada dirige a cerimônia como uma série de brindes que não são aleatórios, mas que seguem uma ordem prescrita, por Deus, pela pátria, pelos ancestrais, pela família, pelos ausentes, pelas mulheres. Esses brindes são discursos eloquentes, frequentemente filosóficos e poéticos, que podem durar horas. A vida social georgiana requer resistência ao álcool e uma capacidade para a oratória emotiva. A comida como generosidade. A mesa é inundada de pratos georgianos, khachapuri, khinkali, mitzvadi, de forma que sempre haja mais comida do que se pode consumir. Isso não é apenas para alimentar, é uma demonstração de abundância e amor do anfitrião para com o convidado. A Geórgia ganhou fama internacional como um dos países mais baratos da Europa, ou Eurásia, para viver e visitar. Um fator que impulsionou seu atrativo, mas que reflete uma realidade econômica de baixos rendimentos. 5. Um paraíso para o viajante, um desafio para o cidadão. A acessibilidade da Geórgia é uma bênção para o turista, mas um desafio para o local, já que os salários se mantêm muito baixos. Baixos salários e alto desemprego. O salário médio na Geórgia é baixo em comparação com a Europa Ocidental. O desemprego continua sendo um problema estrutural, especialmente o desemprego juvenil. A vida econômica se caracteriza pela dificuldade de acessar um emprego bem remunerado no setor formal. Dê like, inscreva-se e compartilhe. O turismo e a nova economia. O baixo custo de vida e as regulamentações flexíveis atraíram uma crescente população de nômades digitais e expats, especialmente em Tbilisi e Batumi. Isso criou uma nova economia de serviços, cafeterias, boutiques, aluguéis de curto prazo, mas provocou um aumento nos preços dos aluguéis nas capitais, o que dificulta a vida dos jovens georgianos de baixa renda. A dívida e as remessas. Assim como muitas economias pós-soviéticas, a vida familiar se apoia em grande medida nas remessas enviadas pelos parentes que trabalham na Rússia, Turquia, Grécia ou Estados Unidos. Essa dependência da diáspora é uma característica comum da subsistência. 6. O sonho do desenvolvimento e a burocracia. O governo tentou ativamente atrair o investimento estrangeiro, simplificando a burocracia para os negócios e oferecendo incentivos fiscais. Facilidade para os negócios. A Geórgia foi elogiada por sua facilidade para registrar empresas e por seus baixos impostos, o que a torna um destino atraente para as pequenas e médias empresas. No entanto, persisten os problemas relacionados ao Estado de Direito e a influencia política no sistema judicial, o que continua sendo um risco para a vida empresarial. Infraestrutura moderna. Foram realizadas grandes investimentos em infraestrutura, especialmente em estradas que conectam as principais cidades à costa do Mar Negro, melhorando a vida e o comércio. O trem de alta velocidade é um símbolo da modernização. A vida social na Geórgia é profundamente influenciada pela Igreja Ortodoxa Apostólica Autocéfala da Geórgia, uma das instituições mais respeitadas e poderosas do país, e pelos papéis de gênero tradicionais. 7. A Igreja e a moral pública. A Igreja Ortodoxa desempenhou um papel crucial na preservação da identidade nacional durante séculos de ocupação estrangeira. Influência social. A religião impregna a vida diária, as igrejas são centros de vida comunitária e a moralidade pública frequentemente é julgada segundo os padrões da igreja. O calendário social é marcado pelas festividades ortodoxas, Natal, Páscoa. O conservadorismo social.
A forte influência da Igreja se traduz em um conservadorismo social enraizado, especialmente em temas como os direitos LGBTQI e mais. A vida das minorias é marcada pela dificuldade de se expressar livremente em um ambiente onde as manifestações de orgulho são frequentemente atacadas por grupos ultranacionalistas e religiosos. A tensão entre a juventude liberal de Tbilisi e a Igreja é um conflito social importante. 8. Papéis de gênero e a cultura do machismo. Apesar das figuras históricas femininas fortes, como a Rainha Tamar, a sociedade georgiana moderna, especialmente nas zonas rurais, mantém uma estrutura de papéis de gênero tradicionais. O patriarcado no Supra. Na mesa do Supra, os homens dominam o brinde, tamada, enquanto as mulheres são responsáveis pelo serviço e pela cozinha, frequentemente permanecendo em segundo plano. A vida social pública em muitas esferas é dominada por homens. Mulheres no mundo do trabalho. Embora as mulheres sejam bem educadas e participem ativamente no mundo do trabalho, ainda enfrentam desafios significativos quanto à igualdade salarial e à representação na política e nos altos cargos corporativos. A vida das mulheres é uma negociação constante entre as expectativas tradicionais do lar e a ambição profissional no mercado moderno. A vida georgiana é afetada por uma profunda consciência histórica de ter sido invadida e ocupada repetidamente, o que alimenta uma feroz determinação de manter a independência e a identidade. 9. A educação e a emigração. O sistema educativo é uma prioridade, mas a falta de oportunidades continua impulsionando a migração. Alto nível educacional. A Geórgia tem uma alta taxa de alfabetização. As universidades, especialmente a Universidade Estatal de Tbilisi, são centros de excelência. No entanto, a fuga de cérebros é um problema persistente, já que os graduados buscam salários mais altos e melhores perspectivas no exterior. A vida dos jovens é um cálculo de se seu futuro é mais brilhante em sua pátria ou na Europa. A lembrança soviética. A vida cotidiana ainda carrega as cicatrizes da era soviética. Blocos de apartamentos de estilo soviético, estruturas burocráticas herdadas e uma nostalgia seletiva entre as gerações mais velhas pela segurança econômica desse período. O georgiano médio vive com o conflito da memória histórica, valorizando a independência, mas lidando com o legado da influência russa. 10. O turismo estrangeiro e o choque cultural. O afluxo de turistas e novos residentes injetou capital, mas também criou choques culturais e uma sensação de perda de autenticidade nas zonas turísticas. Batumi, a Dubai do Mar Negro. A cidade de Batumi, na costa do Mar Negro, foi objeto de um boom de construção maciça de arranha-céus e hotéis, buscando atrair investidores e turistas, especialmente da Turquia e do Oriente Médio. A vida em Batumi é uma bolha de modernidade e jogo que contrasta com a vida agrícola tradicional do interior. Dê like, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima.